versículo 12, a cura de um leproso, diz assim: e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, Jesus, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse-lhe: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Glória a Deus. A situação de um leproso naquela época era uma situação terrível, mas era de uma terribilidade fora do normal. Era muito terrível. Quando alguém era atacado por lepra, tinha que ser saído do seio da família, sair do meio do arraial, tinha que ser posto num lugar distante e à parte. Se não bastasse a tristeza de ter que encarar isso, aí lá vinha mais algumas tristezas. Não poderia se aproximar do filho, não poderia se aproximar da mulher, não poderia se aproximar de ninguém. Mais outra tristeza: precisaria gritar se alguém passasse desapercebido por aquelas cercanias. Leproso, leproso, para que a pessoa se desviasse do local. Ou seja, a lepra era uma situação de condenação, algo irreversível na vida do ser humano, naquele momento, naquele período, naquela época. Mas Jesus estava passando por ali. Você pode estar vivendo uma situação na tua vida que já vem se arrastando, você julga ela até irreversível. Mas se Jesus estiver passando por aí agora, não há nada que Ele não possa reverter. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Acima de tudo e acima de todos, Ele é o Senhor. E aquele homem viu Jesus. E o que me espanta, eu vou dizer 7 coisas espantosas na atitude desse homem. Porque se tu lê o texto, parece que foi algo assim tão... Jesus, se tu quiser, tocou-lhe dizendo assim, Jesus, ele prostrou-se com o rosto, dizendo: Senhor, se queres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, Jesus, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Parece que foi algo assim. O homem estava por ali sem fazer nada. Vou ver se Jesus me cura. Jesus, se quiser, pode me curar, me cura. Como se fosse uma coisa assim. O Evangelho, ele nos revela uma simplicidade extraordinária. Porém é uma simplicidade baseada em caminho. Que caminho? Caminho apresentado pelo próprio Jesus. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Aquele que procura, encontra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. São palavras que aparentemente têm a sua simplicidade. Claro que elas são simples. Jesus disse que veio para os simples. Mas elas têm simplicidade e profundidade. Então, o grande mistério para você receber o milagre do Senhor não é somente você falar de uma maneira simples, mas você encontrar profundidade dentro da simplicidade. Quer ver um exemplo disso? Esse homem vivia uma vida de sofrimento terrível. Era leproso. Eu vou te dizer algumas coisas que me espantam na vida desse homem. Número 1. Quem disse para ele que Jesus cura? A Bíblia não mostra antes ele tendo uma experiência com alguém. Não mostra. Hoje tem pessoas dentro da igreja que está anos ouvindo: Jesus cura. Olha, Jesus pode te libertar. Jesus cura. E a pessoa não está crendo. Não crê, não busca, não se entrega. Esse homem não teve as experiências como muitos outros tiveram e viraram as costas. Então o que me espanta nele? O que esse homem ouviu a respeito de Jesus, que ele chegou com uma determinação tão grande junto de Jesus e não pediu, ele não colocou dúvida. Aí está o mistério, aquilo que o Espírito Santo quer tratar conosco nesse dia, nessa hora, nesse momento. Repare a frase desse
quiseres, tu pode me curar. Repara que Jesus não perguntou: tu crê que eu possa fazer isso? Tu crê que eu posso te curar? Jesus não perguntou nada a ele. Eu quero ser limpo. Então esse homem encontrou na simplicidade da palavra de Deus uma profundidade. É isso que nós temos que colocar em oração, e é isso que nós temos que encontrar, que buscar com a graça reveladora do Espírito Santo na hora que a gente estiver orando. Profundidade dentro da simplicidade. A Bíblia não mostra que alguém tenha dito para esse homem: se tu disser assim, se tu quiser me curar, tu me cura, ele vai te curar. A Bíblia não mostra disso. Então, se a Bíblia não mostra, o Espírito Santo revela, porque ele mostra tudo, que aquilo partiu de dentro do íntimo daquele homem. Ele estava em angústia, leproso, afastado da família, afastado da sociedade, mas ninguém busca Jesus e Jesus vai estar afastado. Então, a primeira coisa que me espanta foi isso: a atitude desse homem não tendo conteúdo, como muitos outros já tiveram. Número 2, incrível, para a gente ter certas atitudes não tem jeito, a gente tem que ter o mínimo de esperança. Qual é a esperança para um leproso? Qual é a esperança para um aidético no dia de hoje? Qual é a esperança para uma pessoa que está com câncer? Qual é a esperança? Qual é? Não é um abrir a boca e dizer assim: eu creio que Jesus cura. Isso o católico fala, o espírita fala, o macumbeiro fala, na Universal eles falam, em outros lugares eles falam: eu creio que Jesus cura. E Jesus cura ali? Não. Não é simplesmente abrir uma boca e dizer: eu creio que Jesus cura. Mas é pegar frases como esse homem falou: Senhor, se tu quiseres, tu pode. Pegar a frase como Jó disse: eu sei que os teus pensamentos não podem ser interrompidos, não podem ser impedidos. Olha só, os teus pensamentos não podem ser impedidos. Aí depois Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Aí lá vai Sadraque, Mesaque e Abednego na cara do rei: se o nosso Deus quiser, pode nos livrar da tua mão, da fornalha da tua estátua que tu levantou. Mas se ele ainda assim não quiser, essas declarações, essas atitudes revelam que esses homens alcançaram o desejo que Deus tem para o ser humano: alcançar profundidade na simplicidade das palavras que Jesus trouxe. Está escrito, disse Jesus: tudo que pedir ao meu Pai em meu nome, crendo, recebereis. Pronto, eu creio, Jesus, me dá isso, me dá aquilo, eu creio. E não aconteceu. O que houve então? É a Bíblia que está errada? Jesus é mentiroso? Alguém está errado aí. Quem é? É a igreja? É o pastor? É o irmão? É quem? O erro está dentro de você. O erro está dentro da falta do entendimento para lançar a palavra em oração. Esse homem alcançou um entendimento de não pedir, um entendimento de afirmar: eu creio que se tu quiseres, Senhor, se tu quiseres, tu pode tornar-me limpo. Jesus não pergunta a ele, é impressionante: tu crê que eu posso? Creio, Senhor, e é verdade, olha lá, está curado. Não, Jesus não perguntou. Eu quero ser limpo. Eu quero. Às vezes a gente coloca coisas para Deus em oração que a gente quer, mas nunca coloca em oração o que Deus quer, ou dizendo para Ele: Senhor, faz o que tu quer. Então, o número 2 foi esse. Número 3, coisa espantosa desse homem. O número 2 foi a esperança. Como é que o cara busca uma esperança dentro disso? Cadê a esperança? Está leproso, estava mal, cadê a esperança? Aonde? Nessa noite Deus quer ressuscitar a tua esperança. Você precisa ter a tua esperança ressuscitada na hora da oração, porque tem um amigo chamado Espírito Santo de Deus que te pega na oração e te leva na profundidade da palavra, da simplicidade, e geme junto ao trono, colocando as palavras lá de dentro do teu espírito. Glória a Deus. Dá liberdade ao Espírito Santo, pois a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Esperança. Glória a Deus ressuscita ela hoje. Terceiro ponto que tu via na vida desse homem: espantosa essa atitude dele, tanto ele Outro, os ouvidos dele estavam tapados para a
anseios que vinham de fora. Tem pessoas que visitam enfermos saindo de lá dizendo coitado. Tem pessoas que tratam outros doentes como se fosse coitado. Coitado, ela vai morrer. Coitado, ela está com isso. Coitado, ele está com aquilo. Coitado, coitado, coitado. Os ouvidos desse homem estavam fechados para essas palavras vazias, para essas palavras que não brotariam milagre. Os ouvidos desse homem estavam voltados para que Jesus pode, basta que Ele queira. Ele pode, basta que Ele queira. E o meu pedido vai ser esse, quando eu estiver com Ele: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Se Ele quiser, o que sair da boca dele acontece. Se Ele disser que não, não vou ser limpo. Mas se Ele disser que quer, ninguém impede que eu seja limpo. Quarto ponto, incrível, que tu vê na atitude desse homem, lá dentro do íntimo dele. Ele não pediu para Deus uma condição melhor, ele pediu para Deus uma transformação na situação que ele estava vivendo. Deus não atende orações covardes. Deus não vai atender a tua causa quando tu pede para Ele melhorar. Deus não vai atender a tua causa quando você pede para Ele dar um jeito que aquilo melhore, uma condição melhor. Olha o que o Espírito Santo está me revelando aqui. Nas tuas palavras e oração, demonstra o tamanho que Deus tem para você. Senhor, se tu quiser, tu pode me ajudar a abrir uma porta para mim. Se tu quiser, tu pode isso, tu pode aquilo. Está mostrando que tu serve um Deus pequeno, um Deus que pode abrir uma porta, um Deus que pode fazer isso ali, um Deus que pode melhorar a situação que eu estou vivendo. Mas quando tu diz: Senhor, eu creio que tu pode abrir uma porta aonde não existe porta e me colocar lá aonde eu não tenho condição nenhuma de entrar, aí você está mostrando que Deus é grande na tua vida e Ele vai operar coisas grandes na tua vida. Aquele cego, quando gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, e mandava ele calar a boca. Além dele não calar, ele gritava. Quando Jesus disse a ele, chamou ele, deixa ele vir, primeira atitude dele, largou a capa. Aquela capa era para ele a proteção da chuva, a proteção do sol, a proteção do calor, a proteção do frio. Aquela capa era a casa dele. Sai de dentro da tua capa. Larga a capa que lançaram nos teus ombros. Larga. Vai para debaixo das asas do Altíssimo, porque lá que tem a verdadeira proteção. Proteção para todas as coisas naturais e espiritual. Ele vai te guardar da hora da fome, Ele vai te guardar da hora do mal e da assolação que está por vir, e Ele vai te guardar em que o diabo não vai poder te tocar, porque maior é o que está conosco. Glória a Deus. Quinta coisa que tu vê na atitude desse homem, ele simplesmente não só chegou a Jesus e falou: Senhor, se tu crer, eu creio que tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Ele não disse: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo somente. Lucas escreveu este trecho da conversa, mas quem te disse que foi só isso que ele possa ter dito? Esse homem manifestou a atitude de fé, é o quinto ponto. A fé, Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova dos fatos que se esperam acontecer. Como é que eu manifesto fé? Quando eu recebo a palavra de Deus, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação do Evangelho. Eu estou ouvindo a pregação do Evangelho, agora eu vou lançar minha oração de coragem e de valentia, não de covardia e de timidez. Não de covardia, não de tímido, mas aquela oração de valentia. Senhor, eu creio que quando eu chegar lá na minha casa, tu pode ter transformado aquela situação lá dentro. Eu saí chateado, eu saí aborrecida, mas nada me impediu de vir nos teus atos. Então eu vim colocar aqui a minha súplica, e eu creio que enquanto eu estou colocando aqui, o Senhor está dando ordem lá. Eu vou voltar para lá, crendo que o quadro foi mudado. Você está mostrando que o teu Deus é grande na tua vida. Glória a Deus. Mas quando tu diz: Senhor, melhora lá a minha situação, me dá uma condição melhor, aí Deus, o Deus que você está
bruxarias deles, fazem os pedidos deles, e os Deus dos ímpios também abre porta, só que abre porta para a morte. O nosso Deus abre porta para que você salte para a vida, e para a vida com abundância. Semelhante quando Moisés lançou o cajado lá na cara de Faraó. Olha, os ímpios lançaram o cajado no chão, também se transformaram em cobra. Só que a cobra, o cajado lá de Moisés, a cobra que se transformou, tragou as outras cobras. Aleluia. Deus quer desfazer hoje dentro do teu entendimento o que palavras de ímpio, o que palavras de pai e de mãe ímpios, o que palavras de irmãos, de amigos, de colegas de trabalho, seja onde for, lançou, dizendo que a tua vida é isso aí e que você vai continuar assim. Larga essa capa e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha vida vai mudar, vai ser transformada, a coisa vai ser transformada no meu trabalho, vai ser transformada na minha saúde, vai ser transformada na minha família, vai ser transformada nos meus negócios, aonde eu botar a mão vai ser transformado, o cargo que eu estou vai ser mudado, o local que eu estou vai ser transformado, porque a partir de agora eu vou lançar orações de coragem e valentia. Amém, Jesus. Vou impor as mãos no meu trabalho. Jesus, muda esse lugar. Glória a Deus. Sexta coisa que você vê na vida daquele homem que foi até Jesus, com aquela frase: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Quando ele disse a frase, ele não estava esperando que Jesus voltasse para ele lhe fazendo alguma pergunta. Ele já estava esperando uma definição da boca de Jesus. Não questione o Deus da Bíblia, que é o único e verdadeiro Deus. Não questione a Deus. Simplesmente o adore com orações de valentia, de coragem, intrepidez. Porque Deus procura isso, homens e mulheres valentes, que o adorem em espírito e em verdade. Não questione a Deus. Se a situação que tu vive ainda não mudou, o culpado é você que se acomodou tanto naturalmente quanto espiritualmente. Deus está esperando que você saia da caverna, saia debaixo da capa e vá para as asas do Altíssimo. Ele muda as coisas. Ele muda. Ele muda. Ah, se eu me mudar daqui, se eu sair daqui, eu não sei o que eu vou fazer. Aí Deus fala: eu só vou fazer na tua vida depois que tu sair daí. Ah, se eu for para aquilo do trabalho, se eu não fizer, o que eu vou fazer? Só vou fazer quando tu abrir a boca e testemunhar de mim aí. Ah, mas se eu falar de Jesus aqui, o meu patrão é ímpio, não sei quem é, não vão gostar muito, eu preciso do trabalho. Eu só vou transformar a tua vida quando você aprender a ter coragem e a depender de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, mas essa situação está ruim, tem bactéria, tem doença, tem morte. Eu só vou curar você, transformar você quando você entender que eu estou no controle de tudo isso. Então o que Deus está querendo da gente? Ousadia e valentia na oração, coragem, intrepidez, audácia. Sétimo, para a gente terminar, quando esse homem foi até Jesus, veja bem, ele foi até Jesus crendo que ele não sairia da presença de Jesus sem ter uma resposta. Sétimo ponto é esse: aprenda a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus se aprende a ouvir. O que eu vejo de pessoas por aí dizendo, já falei isso aqui antes: Deus falou comigo, Deus falou isso comigo, Deus falou comigo. Deus não falou nada disso com ela, não falou nada disso com ele. Deus falou no meu coração, Deus, eu estou sentindo no meu coração. Deus, se tu pegar uma criança, já disse isso antes, levar para uma ilha deserta, só dá água e comida e não fala com ela, vem embora, deixa ela lá. Quando ela crescer, ela vai estar, tiver um adulto de 20 e poucos anos, ele vai estar emitindo os mesmos sons de criança quando ele tinha meses de vida, ou um ano ou dois. Vai emitir o mesmo som, porque no convívio é que ele aprende o som, a ouvir o som da palavra. Aí ele começa a repetir aquilo que ele está ouvindo. Lembra de Samuel? Quando começou a ser ensinado a aprender a ouvir Deus? Quando o Senhor se manifestou, ele não entendeu, pensou que era Eli, o sacerdote. O que ele fez? Foi até lá, e ele disse para
terceira vez, Eli também não tinha se ligado, e por volta da terceira vez, o que Eli fez? Pera, se tu ouvir novamente te chamar, diz assim: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Quando ele ouviu: Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Aí Deus ensinou a ele a ouvir a voz santa do Senhor. Então esse homem aqui foi até Jesus querendo ouvir a voz de Jesus. Se tu quiseres, tu pode me tornar limpo, disse Jesus. Eu quero ser limpo. Você acha que Deus não tem o prazer e o desejo de mudar a situação que tu vive? Ele quer, mas antes Ele quer que você aprenda a mergulhar na simplicidade da palavra, para que a tua oração seja diferente na presença dEle. Não oramos a um Deus que está limitado, ou a um Deus que depende de alguma coisa para operar. Oramos a um Deus vivo que nada o impede, que Ele faz o que quer, a hora que Ele quer, quando Ele quer, e ninguém o impede. E não precisa de nada nem de ninguém. Ele é o Senhor. Ore assim na presença de Deus, e tu vai ver que as coisas vão começar a ser transformadas quando a oração começar a ser mudada. Que o Espírito de Deus nos alimente com essa palavra, a Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Bendito seja o nome do Senhor.